Jogo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo a todos os internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Internautas, professores, professoras, nós estamos estudando nesse trimestre sobre os profetas menores do Antigo Testamento. É um seminário. As pessoas que estão me acompanhando, que se perderem alguma aula, entra aí no meu canal e procure revisar. Isso é muito importante, isso vai fazer parte do seu conhecimento. Professores, é um assunto muito delicado, onde nós precisamos aí estar colocando para os nossos alunos, de maneira que eles entendam. Eu sempre tenho aquela preocupação com as aulas. Ainda hoje eu estava ministrando para as pessoas que vão descer as águas batismal, uma preparação sobre o batismo, e eu dizia para eles que eu tenho uma preocupação de que as pessoas entenderem o que eu estou falando. A compreensão, isso é importante. Então, o professor se preocupe com isso. Na sua escola, as pessoas precisam entender. Se sua escola as pessoas não estão vindo, algo está errado. Algo está errado. Não é só saber ensinar. Você precisa também ser uma pessoa carismática, que consiga trazer pessoas, para as pessoas terem interesse de vir. E se a aula também for mal preparada, é complicado, mas eu acabo concordando. É melhor ficar em casa do que ter uma aula com um professor mal preparado. Então, por isso, se prepare, pergunte, acompanhe minhas aulas e você vai ver que Deus vai abençoar e sua frequência vai aumentar. A lição de hoje é a lição de número 7. Miqueias, viver de acordo com os caminhos do Senhor. Essa lição é forte, é uma lição um pouco pesada para tanto os moradores do norte como moradores do sul. A introdução diz assim: a profecia de Miqueias é uma denúncia contra o pecado, os falsos profetas, as injustiças sociais e a corrupção, mas também contém palavras que revelam a misericórdia de Deus. Então, professores e professoras, nós vamos lá no tempo de Miqueias, quando Deus está revoltado com a imoralidade e também com as pessoas que estão no poder, que estão sabotando, que estão fazendo coisas que não é da vontade de Deus. E nós vamos trazer para os nossos dias, onde a corrupção tem tomado conta. A corrupção estava lá. Então, professores, é preciso dar uma estudada no livro para você ver que juízes, governo, estava tudo corrompido e estava maltratando as pessoas. As pessoas em melhor posição ia lá comprar o juiz, com suborno, e daí colocar o povo em sofrimento, e se revoltou a Deus a ponto, eu vou estar mostrando essa lição, de um reino do norte desaparecer para sempre. É importante que você não saia daí. Eu vou tentar estar explicando, professores, para que vocês possam passar para a sua sala de aula, de maneira que as pessoas possam compreender. Antes de entrar na lição, meu grande abraço aí para aqueles que não têm me deixado só, têm dado seu like, têm feito seus comentários. Isso é importante, isso motiva o professor. Você chega lá, não tem like, não tem nada, quer dizer, isso deixa a gente bem desmotivado, porque somos seres humanos. Quando você vê que o povo deu pouco like, você desmotiva e a gente procura melhorar. Mas grande abraço aí para Vini Galeano. Vini Galeano, ele disse: não podemos ser como o profeta Jonas, por mais difícil que seja, temos que colocar a mão no arado sem olhar para trás. Adriano Veiga de Lima, ele é de Goiânia, Goiás. Ele diz: Pai do Senhor, presbítero Ademar, estamos sempre juntos. Obrigado, Adriano. Marcelo Norato, Alto Alegre, município de Alto Paraíso, Rondônia.
Ele disse: a paz do Senhor, presbítero Ademar. Vemos que Jonas temeu de ir pregar em Nínive. Parabéns pela aula. Maria Aparecida, ela diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar, que lição maravilhosa. Obrigado, Maria. Presbítero Mateus Ferreira, ele é de Goianópolis, Goiás. Ele diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar, suas aulas é uma bênção. Obrigado, presbítero Mateus. O objetivo da lição, dentro do primeiro ponto, vou mostrar o cenário da mensagem de Miqueias. É um cenário terrível, onde a corrupção está tomando conta, onde as pessoas estão sem proteção, aqueles que era para proteger estão perseguindo. Vou estar mostrando sobre isso. Vou estar mostrando que devemos praticar a justiça e a misericórdia. Então, o remédio, vou estar mostrando qual é o remédio para uma sociedade adoecida, moralmente, ética e espiritualmente. O remédio vou estar mostrando qual que é o arrependimento, voltando-se para Deus. O ponto 1 diz assim: o cenário da mensagem do profeta Miqueias. A opressão do povo assírio foi usada como instrumento de Deus para disciplinar o povo de Israel. Então, Deus estava revoltado. Agora Deus usa uma nação para disciplinar aquele povo. E aí Deus está mostrando que com Ele está o poder. Ele não criou o homem para o homem viver na imoralidade. Então as palavras proféticas de Miqueias, ela ecoaram antes, durante e um pouco após o ataque da Assíria. Então ele presenciou alguma coisa, algumas profecias de Miqueias cumpriu e ele viu cumprir. Não é no caso de Isaías, que profetizou 700 anos antes de Cristo, né? E ele não viu cumprir as profecias. Então o primeiro versículo do livro de Miqueias, ele coloca a gente, né? Coloca o leitor aí sobre a periodicidade de seu ministério. 1.1 diz assim: conhecendo um pouco mais do profeta, sabe-se pouco a respeito da vida pessoal do profeta. Ele é um profeta que seu nome era Miqueias, né? O lugar onde ele morava, eu marquei aí para vocês dar uma olhada, Gat, né? Ali tanto próximo do Reino do Norte como próximo do Reino do Sul, né? Ele estava ali no Reino do Sul, mas bem próximo ali dos dois reinos. E essa época que ele profetizou foi nos dias de Jotão, de Acás, de Ezequias, dos reis de Judá, ali conforme eu falei há pouco. E a mensagem dele era dirigida para Samaria, que está aqui em cima, no Reino do Norte. Dá uma olhadinha aí, eu apontei Samaria. E para Jerusalém, que está aqui no Reino do Sul. Isso aí o professor e a professora, né, da EBD, que tem condições, que tem um data show ou uma TV, improvise uma TV, né? E aí você vai situando, para que você não ensine a aula só com a lição na mão. Esse material didático é complicado, o que eu sempre digo, às vezes você mandaria seu filho para uma escola onde o professor não tem um material didático, não tem um quadro, não tem nada. Vamos aí procurar melhor colocar a aula, aquilo que nós vemos, nós guardamos com mais facilidade, aquilo que é dito nós esquecemos com muita facilidade. Então a visualização do que estamos ensinando, do que estamos falando, a geografia, né, os mapas, faz as pessoas entender mais. Reino do Norte, Reino do Sul, Israel era todo um reino só que aí no tempo de Salomão ali, quando entregou para seus filhos, foram divididos. Então eu quero dizer a vocês que o nome Miqueias, né, tem um significado, que é quem é como Jeová. Era um nome comum da época, né? E aí pode ter aí as variações de
Mica e Micaías. Segundo os estudiosos do Antigo Testamento, o profeta Miqueias e o profeta Isaías foram contemporâneos e possivelmente isso explica a semelhança entre seus textos. Nós encontramos aí dois textos, né? Um está em Miqueias, o texto que está em Miqueias 4:3, que ele começa: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se levantará sobre os outeiros, e eles afluirão os povos. Aí Isaías lá, o 2 começa: e acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Vejamos aí a semelhança entre o texto de Isaías e o texto de Miqueias. O 1.2 diz assim: a mensagem do profeta. As palavras proféticas de Miqueias se dirigiam às cidades de Samaria, capital do Reino do Norte, e Jerusalém, capital do Reino do Sul, como eu estou mostrando aqui. Então as palavras deles foram denúncias contra os habitantes e governantes, seus governantes, tanto da cidade de Jerusalém como da cidade de Samaria, as duas capitais, né? A época em que o profeta viveu foi um período de corrupção e violência, tanto no reino de Judá como no reino de Samaria, no reino de Israel. É o governador corrupto. Quer dizer, isso traz problemas sérios para a nação. Então era uma verdadeira bagunça que estava acontecendo. O próprio profeta, ele na sua mensagem, a Bíblia diz que já pereceu a terra, o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja justo. Todos armam cilada para sangue, cada um caça o seu irmão como rede. Aqui o profeta está profetizando, falando dos acontecimentos que está acontecendo, que é o que está acontecendo nos nossos dias. Então, ele diz que desapareceu, já pereceu, não tem mais homem piedoso. E aí ele diz que não há entre os homens um que seja justo. Veja a situação que eles estavam vivendo. Que situação tremenda. As suas mãos, o profeta profetizando, falando para aqueles governantes, para aquela nação, diz que as suas mãos fazem diligentemente o mal. As pessoas também voltadas para o mal. E ele falou que essa demanda era dos príncipes, dos juízes, que julgavam por recompensa. Será que nós não estamos vivendo essa mesma coisa no nosso dia? Olha a nossa situação política. Lá se fala da grande corrupção. E aí ele diz mais: e assim todos eles tecem o mal. Nós estamos vivendo isso nos nossos dias. Será que Deus também não está olhando para nós? Será que logo não virá também as perseguições pelo modelo que nós, igreja, estamos vivendo? E ele diz que o melhor deles é como um espinho. Imagina a qualidade que estava os governantes. Fala de juízes, de governadores, dos príncipes. E aí o Senhor está vendo ali que vai vir um dia de punição. Porque a vida que está vivendo lá é uma verdadeira bagunça, é uma confusão. Eles não acreditam no amigo, eles não confiam nos dirigentes, porque assim como eles usam trapaça, os governantes também estão usando. E aí ele falou que até nas casas, naquela época, é uma verdadeira bagunça. É um desentendimento. Então não tem como Deus se alegrar vendo o povo que ele escolheu para representar, que ele criou para ser imagem e sua semelhança, agora é enfiado na corrupção, no suborno,
E ele disse que em casa também, nas casas estava uma bagunça, o pai, né? A filha se levanta contra o filho despreza o pai, a filha levanta contra sua mãe, a nora contra suas sogras. E aí diz que os inimigos dos homens estão dentro da casa. Nós estamos vivendo isso em nossos dias. Por que não dizer de nossas congregações, aonde está ali uma verdadeira bagunça, o dinheiro que está falando mais alto, está tendo suborno, misericórdia. Nós vemos pastores com altos salários, salários maiores do que políticos. Pessoa vai pregar numa igreja, cobra 10, 15, 20 mil. Meu Senhor, nós estamos vivendo a época do suborno, minha gente. Ah, mas o irmão tem despesa disso, tem daquilo. Paga a despesa, dá-lhe um que for justo, mas isso é injusto. Enquanto muitas pessoas estão sendo oprimidas, dizimando, para que o dízimo seja pagar altos salários para os pastores. Esses pastores não terão lugar no céu, porque não sabem viver a humildade. Tem pastores que seu salário chega a 50 mil ou até mais. Que cabeça é essa? Que mentalidade de servo? A Bíblia fala para a gente olhar para os dias maus, os falsos pastores. Mas o profeta estava vendo toda a situação vivida de miséria. E ele disse: eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Então, meus queridos, é a palavra que está escrito. 1.3, falsos profetas. Em meio a tanta apostasia, corrupção e violência, o esperado era que surgisse também falsos profetas. Está falando. Contra eles, Miqueias também dirigiu sua palavra profética com coragem e ousadia. Isso que nos falta no dia de hoje. Obreiro faz uma reunião de obreiros, o obreiro tudo está aqui, ó, com um zip na boca, porque não pode falar algo. E maior parte da reunião, porque o líder vai persegui-lo. Estamos vivendo a miséria dentro de nossas congregações. E aí nós estamos preocupados que vai entrar o comunismo. Nós estamos caminhando para isso. Aonde redes sociais estão sendo bloqueadas. Aí vai se provar quem verdadeiramente serve a Deus. Vai ser tempo de avivamento. Porque as igrejas estão lotadas pela facilidade que estamos oferecendo. Mas nesse dia somente aqueles que não negaram. A partir da hora que nós tiver toda a proibição, me parece o Brasil caminhando para isso, que Deus nos guarda, nos livre, mas talvez Deus quer trazer isso porque as nossas igrejas se corromperam, os nossos líderes se corromperam, vivem agora de alto salário, e ainda aqueles que são subordinados, ou aceita tudo, ou terão um problema. E aí o profeta Miqueias, para aquele tempo, falando para Jerusalém, falando para Samaria, falando para o reino do norte, falando para o reino do sul, ele dizia dos falsos profetas: adivinham por dinheiro. Meus queridos, quando as pessoas vão fazer uma oração ou são chamados e estão esperando receber. Quantas pessoas, profetas, nesse dia, profeta é aquele que está pregando a palavra de Deus, que a palavra da profecia é essa daqui, mas está lá por 10, 15 mil reais, e os pastores estão chamando, convidando esse povo. Está fora. Fazer o quê? Tem que ter coragem, precisar de mais, tem que ter coragem. Olha, Miqueias disse: olha, se vocês estão vendo dessa forma, está uma bagunça toda, mas eu continuo esperando no Deus da minha salvação. Ele disse: eu continuo servindo com alegria. É isso, irmãos. Ele disse: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação.
e o meu Deus me ouvirá. Ele falando, vendo a bagunça, e nós estamos todos calados diante da situação que a igreja está vivendo em nossos dias. Adivinhos estão cheios, profetas mentirosos, pessoas se andando com o povo que se diz povo de Deus. Então a liderança em geral na época aceitava suborno. Se nós olharmos para o poder político, está atrás do suborno. Quantas pessoas ganharam de um lado, de um partido, pregando uma coisa, mas agora, por exemplo, ele vai para o outro lado para aprovar situações a troco de dinheiro, de suborno. Nós estamos vivendo isso. E aí diz assim, os seus chefes dão sentenças por presente. Veja a situação em que Miqueias está dizendo que está vivendo Israel e Judá. E disse, o seu sacerdote ensina por interesse, professores e professoras, internauta que me acompanha, traga para os nossos dias. É isso que estamos vivendo. Nós temos igrejas lotadas de obreiros no púlpito, que podia estar ganhando mais almas, mas apenas são presbíteros, missionários, pastores, para preencher púlpito. Não é delegado a eles, vá para as ruas, vai evangelizar, a igreja compra folheto, vai por aqui, ganha alma e pregue a verdade. A liderança, mesmo evangélica, está aceitando suborno nos nossos dias. E aqui está falando que muito aceita presentes. E aí está falando que o sacerdote, quer dizer, ensina por interesse. Estava acontecendo isso no dia de Miqueias. E hoje nós estamos presenciando estas coisas. Pessoas, liderança, que representa os sacerdotes da época, ensinando por interesse, em troca de em troca disso, em troca daquilo. A verdade e o juízo deve ser compromisso de cada cidadão, principalmente daqueles que exercem autoridade. Mas aqui Miqueias está colocando o governo, sacerdote, todo mundo aceitando suborno. A situação era difícil, o que o pobre tinha era arrancado. Vamos para o ponto 2, seu objetivo, destacar a ganância e a insensibilidade do povo. Eu vou estar falando que a nossa comunhão com Deus deve se revelar na maneira como estamos tratando outras pessoas, como estamos convivendo com outras pessoas. 2, a ganância e a insensibilidade. A cobiça pelas propriedades alheias predominava entre aquele mais abastado. Os governantes e os líderes religiosos, uma vez que a riqueza era avaliada pela quantidade de terras que se possuía. Então, meus queridos, era assim, a cobiça grande. As pessoas sabiam que se fosse lá, tomasse aquela terra do irmãozinho, tomasse aquela coisa, chegar lá com suborno, ele adquiria aquela propriedade. É o que estamos acontecendo no Brasil em nossos dias. Então, para que esse objetivo fosse alcançado, eles não se importavam em oprimir e defraudar seus compatriotas. Quantos estão defraudando a igreja, os nossos irmãos fazendo negócio que gera prejuízo para o irmão, mas ele está ganhando vantagem. Você vai para o inferno. Não estou mandando você para lá, mas você vai para o inferno se conseguir continuar dessa maneira. Jesus vai dizer, eu não te conheço. 2.1, a crise da integridade. Como já dito anteriormente, a crise ética, moral e espiritual permeava toda a sociedade daquela época. Olha a situação. A injustiça dos que detêm o poder. Qual poder? Não era poder de Deus, não. Certamente o poder econômico, que compra os outros poderes, abrindo assim caminho para agirem soberbamente, satisfazendo sua insaciável vontade de possuir.
É o que estamos vivendo no Brasil. Olha para os políticos. Olha a injustiça daqueles que estão detendo o poder no dia de hoje. Mas qual é o poder? Não o poder de Deus. Poder econômico, que compra os outros poderes. E isso está acontecendo. Mesmo sendo o povo escolhido de Deus, há muito Israel não escolhera mais o Senhor como Deus em suas vidas. Havia adotado o estilo de vida dos povos pagãos, bem como a corrupção. Era do mais influente contra os mais vulneráveis. O coitadinho estava pisado, estava lá embaixo. Então, quando os camponeses encontraram dificuldade em produzir aquilo que lhes era exigido para custear o alto estilo de vida das pessoas mais abastadas e influentes, os proprietários de terras tomavam as suas propriedades e posses e subornavam o juiz, influenciando a decisão da justiça, decidir em favor dele. Nós estamos vivendo isso. Somos trazidos a altas cargas tributárias. Naquela época que eles trazia altas cargas para produzir, não produzia, ia lá, tomava e subordinava o juiz. Quer dizer, Judá e Samaria, Reino do Norte e Reino do Sul, contaminado por o poder político, governo, juiz e sacerdote, se vendendo. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos nossos dias, o que estamos vivendo, o papel da igreja, fugiu do papel. Os pastores hoje disputam quem tem um carro melhor. Não sou contra o pastor ter um carro, mas ele está tendo salário maior do que político. Para que isso? Isso é evangelho. Oh, a minha igreja tem não sei quantos mil, eu ganho 50 mil por mês. Jesus não te chamou para obra para que você enriquecesse nela. Os que levam a mensagem, eles têm compromisso com Deus, são os profetas de Deus, é quase que um voto de renúncia aos bens materiais, porque ele vai trabalhar para Deus. Os levitas eram os outros que cuidavam deles. Nós podemos cuidar dos nossos pastores, mas também não podemos oferecer para o nosso pastor uma vida de luxo, que vai de contrário à palavra de Deus. Perdoe aí, líderes que estão me ouvindo, mas se conserte. Sai dessa ganância. Tu não foi chamado para ganhar tesouros aqui para a terra. Tu foi chamado para povoar o céu. Tu foi chamado para anunciar o reino de Deus. Tu não foi chamado para andar de bolsos cheios, sem poder no melhor carro. Não, tu foi chamado para a simplicidade do evangelho. Não quero que você seja um miserável, mas não quero que você seja um explorador da fé dos fiéis. 2.2. A verdadeira religião, diante de todo o quadro até agora visto, seria coisa muito difícil retomar a vida com Deus. Seria possível para aqueles povos fazer um concerto com Deus? São perguntas. Então o próprio profeta, ele deu a receita do que seria a verdadeira religião diante de Deus. Ele disse, olha, será que o Senhor se agradaria de milhares de carneiros? Porque na época se oferecia para sacrifício. E cita 10 mil ribeiros de azeite. Darei, por exemplo, o meu filho primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo meu pecado e pelo pecado da minha alma. E aí o profeta diz, ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratique a justiça. Ó obreiros, ó igreja de Deus, pratique a justiça, é isso que o Senhor quer de nós.
ames a beneficência, ajude aqueles que estão precisando. Andes humildemente com teu Deus, Deus quer humildade. Há nas palavras de Miqueias o encorajamento necessário a todo que genuinamente desejam servir a Deus. O que deixou Deus irado foi o povo imaginar que, seguindo corretamente os rituais religiosos, estariam isentos de uma vida de fé e das obrigações sociais da lei quanto ao auxílio aos pobres. Mas o profeta deixa claro o desejo de Deus para os israelitas, numa referência que serve também para a nossa igreja no dia de hoje, em que estamos vivendo o oba-oba. Salve-se quem puder, traga tudo, entrega tudo. A prática da justiça, o amor e a bondade, o andar de forma não soberba diante de nossos pais e do próprio Deus. Essa é a receita. 2.3, juiz e esperança. O profeta advertiu que os assírios dominariam o povo de Israel, e isso seria tão devastador que quem observasse não entenderia como um povo escolhido por Deus estava naquela situação, ou diria que Deus retirou o seu favor deles. Isso aconteceu com o Reino do Norte. Nunca mais voltaram. Os assírios foram lá invadir e nunca mais voltaram. O profeta Miqueias interpreta a invasão assíria como julgamento de Deus contra Jerusalém. Veja isso, professores e professoras. Vê como você expõe para os seus alunos, para que eles entendam a situação que viviam o povo de Israel e de Judá 700 anos e outros anos antes de Cristo. E a situação que vivemos no dia de hoje, suborno, corrupção, passando os outros para trás. O reino de Israel foi destruído pelos assírios em 722 a.C. E o seu povo foi levado ao esquecimento. Deus está esquecendo de muitos lideranças que está achando que está com tudo. Deus está esquecendo de você. Deus está esquecendo de muitas pessoas aí que ontem servia a Deus, mas hoje serve a ganância e passa o irmãozinho para trás. E aí mais de 100 anos depois a Babilônia conquista o reino de Judá e leva eles exilados. E a maioria dos seus habitantes eles levam exilado e destrói até o templo em Jerusalém. Tiveram maior sorte que 70 anos depois Deus os resgatou de volta, mas o reino de Israel, o reino do norte, nunca mais. Então ele mostrou um caminho de esperança, pois Deus é justo para salvar o inocente e o que converte dos seus maus caminhos. Vamos para o ponto 3, meu tempo já esgotou. Apresentar lições do livro de Miqueias para os dias atuais. A misericórdia de Deus, eu estou falando sobre isso, prevalece sobre sua ira, quando o seu povo se arrepende dos seus caminhos. Arrependa hoje. Pregadores que estão saindo por aí, agenda cheia. Cada dia para pregar numa igreja 10, 15, 20 mil. Arrependa hoje. Ainda há tempo de você não se proceder desta forma. 3 Miqueias para hoje. A profecia de Miqueias, apesar de ter sido direcionada ao povo de Jerusalém e Judá, aborda temas que nunca deixaram de existir em todas as sociedades e em todos os tempos, inclusive em nossos dias. Porque ele denunciou o pecado, a corrupção, a injustiça e os falsos profetas. Nós estamos vivendo isso, queridos professores e pessoas que me acompanham neste canal. Apesar de Miqueias ter anunciado o iminente juízo de Deus, ele também profetizou esperança e restauração mediante o arrependimento e a misericórdia de Deus. É isso que nós estamos pregando. Se arrependa, sirva a Deus de todo o coração, sirva a Deus com sinceridade. Chega de procurar enganar. O 3.1 diz esperança em meio à aflição. O profeta, em meio aos caos em que ele se encontrava, profere palavra de esperança em meio à aflição. Miqueias encontrou em Deus a solução para os males
que afligia aquele povo que sofria com as corrupções dos seus governantes, dos que possuía mais poder aquisitivo. E ele diz: eu, porém, esperarei no Senhor. Ele diz: esperei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Então ele sabia que tudo estava sob o controle. Então essa certeza traz a Miqueias a força necessária para continuar sua missão. Deus está presente e Miqueias confiará, por mais que ele parece que está ausente. O 3.2, apelo à fidelidade e à justiça. Deus quer que seu povo viva à altura dos padrões morais e éticos que traçou. A mensagem de Miqueias vem ao encontro da criminalidade nos dias de hoje. Injustiça que os povos de hoje passam e sofrem por não haver quem o defenda. Nós estamos vivendo isso, falei. O professor pode estar falando sobre isso. Nos dias de Miqueias, muitos deixaram de viver à altura dos altos padrões divinos. Os homens poderosos continuam arrogantes como na época de Miqueias. Mudaram apenas as épocas, mas as injustiças prosseguem sendo praticadas por esses que detêm o poder. Então Deus havia livrado da escravidão do Egito, né? Aquela nação. E aí convocou eles a ser uma sociedade exemplar. Mas o homem buscou explorar os pobres, se dedicar com egoísmo à busca de suas próprias vantagens. É isso que atrapalha. Quero vantagem para mim. 3.3, a esperança na misericórdia do Senhor. Miqueias apontou os pecados de Israel e Judá como sendo a idolatria, a exploração dos mais pobres e a falsa religiosidade. Então ele sofria o julgamento de Deus e o cativeiro seria o seu destino. Tanto o reino do norte quanto o reino do sul experimentaram o cativeiro. O reino do norte foi destruído, mas Judá, que é o reino do sul, não foi exterminado. Deus os trouxe de volta. Então a nação não seria exterminada totalmente. Assim como o profeta denunciou o pecado, ele também anuncia a misericórdia de Deus para aqueles que buscam de coração e se arrependem. É isso que nós estamos fazendo. Concluindo, a mensagem de Miqueias ensina o segredo para aqueles que desejam permanecer firme, apesar das consequências que vivemos. Então o segredo é manter os olhos fixos em Deus e não nas circunstâncias. Professores, professoras, internautas, até a próxima aula. Na paz do Senhor. Não esqueça de curtir e dar o seu like.